Olá, distinto público, eu sou Gustavo Noge e este é o Quinta Categoria. O presidente Jair Bolsonaro discursou na Assembleia Geral da ONU e o Quinta Categoria analisa os melhores momentos da sua fala. Vocês já devem ter reparado que o Carlos Bolsonaro é meu Bolsonaro predileto, meu Bolsonaro do coração. Não fico um dia sem ler o que ele escreve no Twitter. Vamos ver se a gente entende esse daqui. Aspas. Li num livro, li com acento e tudo, os ratões que venderam para alguns servos que controlam São Paulo, que tinham gerência sobre algo que nunca tiveram. Tentam ficar vivos buscando outros golpes. Se não gostasse do meu país, ficaria quieto e deixaria as calcinhas encravadas tomarem para depois dizer, eu sabia. Calcinhas encravadas. Vocês entenderam o que ele quis dizer? Eu realmente não faço a menor. Eu só sinto. Né? Eu só consigo sentir. Calcinhas encravadas é original. Eu sou como nome para uma banda punk. Se a gente pudesse voltar no tempo, eu ia montar uma banda punk 3 acordes chamada Calcinhas Encravadas. Eu acho que podia dar certo, né? Tem nome de banda punk. O Carlos Bolsonaro é uma espécie de Humberto Gessinger, assim, meio psicodélico e um pouco mais brutinho, né? Mas enfim, dá muito material aqui para o Quinta Categoria, graças a Deus. O Milton Nascimento, o cantor e compositor Milton Nascimento, gerou polêmica essa semana. Deu uma entrevista para um jornal, acho que o Zero Hora, não fui conferir, tá? Deu uma entrevista e falou que a música brasileira está uma merda. Não sei se ele tem razão. Será que ele tem razão? Vamos dar uma olhada na música brasileira aí. Solta o play. Na cadeia tá enjaulado, fica aí, deixa a gente em paz aqui. Nesses momentos de dor, eu lembro que o Lula tá enjaulado. A música brasileira tá uma merda. Quem fez sucesso na ONU, né, na Assembleia Geral da ONU, foi lá que ela falou, acho que foi, né? Foi a Greta Thunberg, né? Deve ser assim que pronuncia o nome dela, mais ou menos, a sueca de 16 anos, que discursou lá reclamando da questão ambiental, né, da destruição do meio ambiente. Né? Vocês viram a carinha dela? Tá bom, tá? Eu sei que ela é autista, desculpa, eu sei que ela é autista, mas eu acho que uma pessoa que tá no espectro do autismo também pode ser legalzinha, gente fininha. E ela, brabinha, né? Brabinha, eu acho que teve uma hora lá que eu achei que ela ia girar o pescoço, que nem aquela menininha do Exorcista. Né? Aquela coisa, how dare you, não sei o que, vocês roubaram a minha infância e tal. Bom, que eu saiba, a infância dela já passou, né? Ela tem 16 anos e a infância dela foi na Suécia, um país bem bacana. Ninguém roubou a sua infância não, viu, Greta? Talvez a destruição ambiental ajude a roubar a infância das próximas crianças, principalmente aquelas que vivem no terceiro mundo, que por sinal já tem a sua infância roubada, né? Não só pela violência em países muito menos civilizados do que a Suécia, mas também pela pobreza, pela falta de desenvolvimento, né, econômico, industrial nesses países, né, seja na África, seja na Ásia, seja aqui na América Latina. Essa questão ambiental ela é sempre problemática de comentar, porque tem dois extremos que gostam que não conversam, que não chegam a acordo, né? A Greta, de repente, mais uma versão desse tipo de ambientalismo raivoso, que parece se preocupar mais com o que acusa do que com soluções. Do outro lado, você tem os negacionistas de qualquer tipo de crise ambiental. Eu acabo tomando porrada dos dois lados, porque de um lado
eu acho que sim, existe uma questão objetiva, né? Uma degradação ambiental objetiva. Acho que o aquecimento global, em parte, ele é sim provocado, ou pelo menos auxiliado pela ação humana, né? Por outro lado, eu concordo em parte com os antiambientalistas ou os céticos do problema ambiental, no sentido de que as soluções elas não passam por mais ideologia, mas por menos. Eu acho que a gente tinha que chegar em algum acordo mais amplo, né, e tratar isso com o máximo de objetividade. Tem problemas que são reais, que não precisam ser tratados por direita ou esquerda, por anti ou pró alguma coisa, né? Não tenho nada contra que a Greta vá e faça a sua pregação aí, mas algo naquela carinha raivosa dela, naquela, sabe, aquele refrãozinho, how dare you, soa falso, soa mais uma versão de outras que a gente já viu tantas vezes. Um pouquinho mais de ciência, um pouquinho mais de tecnologia e menos ideologia, menos pregação dos dois lados. E isso é que vai ajudar a resolver o problema. E agora o quadro O Leitor Nem Sempre Tem Razão. Foi difícil escolher a ofensa dessa semana, o comentário ofensivo do leitor dessa semana, porque o meu texto sobre a morte da menininha Agatha Félix, numa operação desastrada e desastrosa no Complexo do Alemão, esse meu texto gerou reações impressionantes. Assim, o pessoal ficou muito bravo comigo por lamentar a morte de uma menininha. É claro que a polícia tem que combater o crime, tem que combater o narcotráfico, mas o que eu defendi no texto é o seguinte: olha, não é usando força bruta, letal, indiscriminada que a gente vai melhorar isso. Não me parece que seja a solução. Daí dizem o seguinte: mas qual outro jeito? Olha, um jeito, por exemplo, que minimize danos, como a morte de uma criança. Ela é filha de alguém, ela é neta de alguém, ela tinha uma vida. Né? Então ela não pode entrar no nosso cálculo, na nossa conta, como um efeito colateral de uma guerra nobre ao terror, ao narcotráfico. Tudo bem, principalmente quando o efeito colateral é sempre os outros, né, com os outros. Então assim, numa guerra morrem inocentes, né, o jargão, o refrão do pessoal. Bom, engraçado, então tem que morrer os inocentes de lá, né? Os inocentes envolvidos, por exemplo, ali na zona de guerra. Os nossos inocentes aqui não podem. Não faz sentido. Inocente por inocente, nenhum vale mais do que o outro. Eu vou ler então um dos comentários que mais ou menos dá o tom, né, dessa revolta toda com o meu texto, né? Aspas. O que mais me deixa enfurecido é um pseudo-jornalista, no caso eu, usar uma situação dessas para criticar política. Sim, critico a política de segurança quando ela provoca danos como esse. Esse noje perdeu o rumo da vida. Tudo para ele é direcionado para críticas. Não, tá ótimo. O Brasil tá muito bem, né? Tá muito tranquilo. Principalmente para quem morre com tiro de fuzil nas costas, assim. Pior do que um absurdo... Agora, atentem só para o problema do comentário. Pior do que um absurdo desses, da morte da garotinha, é ter um urubu, nojo, como esse, que quer se aproveitar para dar mais uma investida contra esse ou aquele político. Uma vergonha, diz o leitor. Bom, primeiro, eu diria o seguinte: pior do que eu criticar um político é você ter quem defenda um político sob qualquer hipótese. E o comentário que ele faz, que me chamou muita atenção, que mais ou menos representa um pouco do tom geral, né? Que é o seguinte: pior do que a morte da garotinha é ter quem critique a ação policial. Realmente, leitor, eu até acho que você usou uma força de expressão, você não quis dizer o que você disse. Porque o que você disse é o seguinte: pior do que a menininha que morreu é a minha opinião sobre o assunto. Realmente é pior. A minha opinião é mais ofensiva do que a morte da menininha. Acho que você foi uma força de expressão sua. Porque se foi a sério... Isso dá o tom de como as pessoas são um pouco equivocadas ao lidar com essa relação entre o combate ao crime e os danos colaterais que esse combate pode provocar. Né? Uma menina, uma criança como a Agatha Félix merece toda a nossa compaixão, nossas orações. Ela não deveria ter morrido, ela não deveria ser contada como um número de uma guerra indeterminada. Né? A gente tem que aprender a guerrear melhor, então.
Tá aí o presidente Jair Bolsonaro chutando balde na ONU, né? Algumas pessoas não gostaram nem um pouco, outras pessoas gostaram muito, e a ironia é que ambas estão certas, se é que você me entende. Então é isso, o Distinto Público chega ao fim, mais um episódio do Quinta Categoria, comandado e capitaneado por este pseudo-jornalista e urubu que vos fala. Assine a Gazeta do Povo, se inscreva no canal para o canal crescer bastante e vocês poderem me ofender com mais vontade ainda. Cliquem no sininho para receber as atualizações e até semana que vem.